E aí, seus bicos doces? Como é que vocês estão? Tudo em paz? Rapaz, hoje a situação aqui é meio complicada. Imagina você é uma mulher ou um homem e aí começa lá a namorar uma pessoa, certo? Só que essa pessoa tem um filho. Vamos se colocar... Imagina que você é uma mulher. Aí tu começa a namorar um cara. Tu é mulher e começa a namorar um cara. E esse cara tem um filho. E aí, tu tá lá de boa namorando um cara e de repente, tu começa a perceber que teu marido, teu namorado ali tá com uma condição financeira meio ruim e tal, porque ele tá tendo que pagar pensão e tudo mais. E não só pensão, e outras coisas também pro filho e tudo mais. E aí ele vê que não tá dando muita conta de pagar. E aí a mãe desse menino começa a cobrar a pensão de você. Você que é madrasta do menino, sendo obrigado a pagar a pensão pro cara. O que vocês acham? Sendo obrigado a pagar pensão pra mãe do menino. O que vocês acham? Vocês acham normal? É normal ou não é? Pois é, no Brasil é normal, porque tem até uma lei, eu acho, que já tá obrigando a pessoa, cônjuge da pessoa, a pagar pensão pro filho de outro. É mais ou menos isso. Eu sei que é meio confuso, mas vocês vão entender. E aí tudo começou assim. Essa mulher que namora o cara, que tem o filho, postou um vídeo na internet falando sobre a esposa desse cara, que eu já acho errado também. Postou falando sobre a esposa do cara? Errado. A ex-esposa do cara respondeu ela. Agora vamos entender a história toda. Só assistindo pra entender. Vamos dar uma olhada, porque eu também não entendi. O dia que eu quase desisti do meu negócio por causa da ex-esposa do meu marido. O dia que eu quase desisti do meu negócio por causa da ex-esposa do meu marido. O ano era 2022. Eu tava no auge do meu negócio digital. Eu já tinha faturado mais de 300 mil reais com a venda de produtos de outros produtores. Aí, ó, já mostrou que tem dinheiro. É outra coisa errada também. E cerca de 100 mil reais com os meus infoprodutos. Eu já tinha mentorado mais de 500 pessoas. E em junho daquele ano, eu ia fazer o meu primeiro lançamento grande, que seria a minha comunidade de marketing. Eis que dias antes do meu lançamento, o meu marido recebe uma carta referente a uma ação judicial de revisão de pedido de pensão. Até aí, ok, direito da mãe do filho dele. O problema é que esse documento falava muito sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre o meu faturamento, sobre as minhas conquistas. Vixe, aí é errado, hein? Sobre o meu conteúdo, que foi inclusive descrito como conteúdo de ostentação, quando na verdade tudo que eu ostentava era a liberdade de ter abandonado um cargo público para empreender na internet e fazer as coisas que eu amo, onde uma decisão e muita mão na massa havia me feito chegar. Sim, eu inspirava e motivava pessoas todo santo dia. Eu ajudei, eu ensinei milhares de pessoas a iniciarem no digital e a transformarem as suas vidas, assim como eu tinha transformado a minha. Bom, inclusive, já que ela tá falando de digital, né? Se você quer começar a tua vida no digital, existe uma maneira de você ganhar em dólar, trabalhando de dentro da tua casa. Ó, e essa mulher, ela tá falando, cara, de uma parada que eu sempre mostro pra vocês. Isso é real na vida dessa pessoa também. Que o digital funciona, tá? Assim como funcionou na vida da Carolina, ó, que fez $1000. Se ela foi capaz, você também é. Então, eu vou deixar o link na descrição. Chama meu amigo Thiago, lá ele vai te dar uma aula gratuita. Dessa aula você vê se você quer ou não ingressar nesse mercado e seja feliz, meu amigo. Não perca essa oportunidade. Vou terminar de ver aqui, ó. Assim como eu tinha transformado a minha. Mas por causa dessa situação, eu simplesmente travei. Travei feio. Travei por medo de ter que assumir responsabilidades que não eram minhas. Travei por medo do julgamento alheio. Travei por medo de prejudicar meu marido. Travei por medo do que as pessoas iriam pensar. Justo eu. Eu parei de divulgar a minha comunidade de marketing que eu tinha me esforçado tanto para construir. Eu parei de ajudar e engrandecer pessoas com o meu conhecimento. Por causa dessa situação, eu simplesmente deixei de lado. Eu abdiquei do que fazia o meu coração bater. Por causa de uma pessoa que não tem absolutamente significado nenhum na minha vida. Eu entrei em depressão, adquiri ansiedade, síndrome do pânico. Eu perdi a confiança em mim. Era só largar do cara, pô. Isso fez com que eu me ausentasse 1 ano da internet, ou até mais. 1 ano de trabalho perdido. 1 ano de uma construção jogada no lixo. Mas apesar de tudo isso, eu construí um novo negócio, 6 dígitos nos bastidores. E finalmente, hoje, agora, eu me sinto pronta pra voltar a falar e mostrar meu trabalho aqui abertamente. Eu me sinto pronta pra voltar a compartilhar a minha rotina, as minhas empresas, os meus negócios, os meus conhecimentos e tudo aquilo que pode transformar a vida e o negócio de outras pessoas. A lição que fica é: algumas pessoas vão precisar te diminuir para que elas pareçam grandes. Você não é insegura, você está insegura. Não permita que aquilo que jamais terá impacto no seu futuro impacte o seu presente. Ou seja, rolou uma indiretona aí, né? Diz que a outra mulher tentou diminuir ela pra tentar se engrandecer, tipo isso. E aí, velho, a mulher pegou a indireta. A ex-mulher do cara lá, do atual namorado dessa aí, o marido, pegou essa indireta e falou: não, pera aí, tá falando de mim na net? Eu vou falar de você também. Já tá falando de mim, então eu vou falar de você também. Olha lá, vamos ver, vamos dar uma olhada. Quase desisti do meu negócio por causa da ex-esposa do meu marido. A ex, no caso, sou eu, conforme vocês viram, é de mim que ela está falando.
Agora a treta vem, pessoal. Agora eu quero ver. Pra quem viu o vídeo sabe do que tá acontecendo, beleza? Quem não viu, vou fazer um breve resumo. Ela fala que eu estou processando o atual marido dela, por falta de pagamento de pensão, e que no caso eu citei ela no processo com relação ao trabalho dela, que seria marketing digital, e ela expõe nas redes sociais os valores que ela ganha. Tá, mas aí o valor que ela ganha é dela. Se é dela, ela não tem que pagar teu filho, nem nada. O filho é teu e do cara, esquece ela, entendeu? Ela é uma terceira pessoa que não faz parte da tua vida. Ela não tava lá deitada na cama junto com você e o seu ex-marido, né? Ela é ela. Ela é ela, a vida dela é dela, o dinheiro dela é dela, entendeu? Isso, ela foi citada no processo e ela disse que por causa disso ela parou de trabalhar com isso, ela desenvolveu depressão, ansiedade, crise de pânico e que eu sou a culpada disso porque coloquei ela lá no meio do processo. Agora botar a culpa da mulher na deprê dela é meio... Deixa eu ficar quieto aqui, senão eu vou sair como errado da história daqui a pouco. E que eu sou uma pessoa que não deveria ter importância alguma na vida dela, mas que afetei ela desse jeito. Enfim. Eu jamais tornei essa situação pública porque eu não quis envolver o meu filho nisso, não quis expor ele a isso. Mas como eu fui cutucada, então eu vou falar, porque eu tenho muita coisa pra falar sobre isso e eu vou explicar pra vocês direito essa história. Nós somos casados há Foi cutucada, então é direito dela. muitos anos. E logo que nos separamos, teve o processo de separação, onde ficou definido que a guarda seria compartilhada e ele pagaria um valor X de pensão. Esse valor não estava sendo pago e eu processei ele, isso em 2016. E lá em 2016 foi decretada a prisão dele por falta de pagamento de pensão. 2016. Se vocês quiserem parar a tela para vocês conseguirem ver melhor, dá zoom, porque eu sei que tá pequenininho. Decreto a prisão civil de... Não vou citar nome de ninguém, porque eu não quero ser processada, né? Mas, ou Deus ficou com dó dele, ou ele tem muita sorte. Porque ele foi intimado a respeito desse mandado de prisão civil em período eleitoral. E em período eleitoral, prisão civil não pode ser feita, porque a pessoa ela tem que ir lá votar. Então ele foi intimado numa sexta-feira e ele não ficou preso porque no domingo tinha eleição. Então ele se deu bem, conseguiu acertar isso. Beleza. Os anos foram rolando e ele pagou por um tempo a pensão e depois parou de pagar. Ou então pagou menos do que deveria, entende? E ele sempre se justificava, uma coisa ou outra. E assim, eu nunca estava de acordo com isso, que ele não pagasse ou que ele pagasse menos. Não. Precisa pagar a pensão do menino, o menino precisa estudar, precisa ter plano de saúde. Uma informação importante. Não, por que precisa ter plano de saúde? No Brasil tem SUS, tá vendo? Eu vivi a vida toda sem plano de saúde. Até hoje eu não tenho plano de saúde. Sem brincadeira, não tem mesmo. Não que eu goste do SUS, né? Mas não tenho, não vejo necessidade de ter. Até porque os planos de saúde do Brasil também não são lá aquelas coisas. Não deve ter muita diferença, assim. Mas não é uma necessidade. Meu filho teve câncer. Aí mudou. Câncer quando nós ainda éramos casados, meu filho tinha menos de um ano. Mudou. E depois desse período, quem teve câncer tem que fazer um acompanhamento pro resto da vida. Não tem como ficar sem plano de saúde. Não tem como. Porque você precisa, ainda mais nos primeiros anos pós-câncer, onde a imunidade está muito baixa. Inclusive, depois desse período, ele não pagava pensão e por causa disso eu não estava conseguindo manter sozinho. Aí eu fui refutado. Em plano de saúde. E pro meu filho não ficar sem plano de saúde, quem pagou o plano de saúde foram os meus pais, que se ofereceram porque eles souberam da situação. Porque ele não pagava, ele não dava nem dinheiro suficiente pra isso, porque nessa época ele não pagava nada de pensão. Mas foi uma época que eu não queria arranjar problema pra minha cabeça, porque eu sabia que se eu metesse um processo, ia me dar muita dor de cabeça. E eu não queria, então eu deixei, fui ficando. Aí depois de um período ele resolveu começar a pagar o plano de saúde do nosso filho. E depois de um bom tempo ele falou que não ia mais ajudar com nada. Eu já morava junto com o meu atual marido. E ele tinha surtado na época porque eu fui morar em outro bairro. E ele disse que eu levei o meu filho pro outro lado da cidade para afastar meu filho dele. Sendo que eu morava a meia hora de distância da casa dele. E eu continuo morando a meia hora de distância da casa dele. Mas isso não vem ao caso. E quem tava me ajudando a bancar as coisas de casa era o meu atual marido, no caso, e ele que estava me ajudando a pagar as contas do meu filho, porque bem nessa época eu descobri a fibromialgia e eu ainda não estava conseguindo um tratamento adequado e eu tive que me afastar do trabalho. Mas isso aí no caso é uma escolha dele, né? Se ele quis ajudar a pagar, o problema é dele. Pô, ótimo. Qualquer ajuda é bem-vinda. Não que ele seja obrigado a fazer isso, né? E foi nesse período, depois da pandemia, que ele começou a ajudar pelo menos com a escola do nosso filho. Não ajudava mais com o plano de saúde, mas ajudava com a escola. E ano passado foi um ano, assim, muito caótico. Porque pra ele pagar a escola, eu tinha que ficar em cima, assim, mandar mensagem. Gente, era assim, 15 dias de cobrança sem fim pra ele pagar um negócio atrasado. Mas ele não pagava a pensão já? Tanto que teve uma parcela da escola que quem pagou fui eu, porque ele pediu pra eu pagar pra ele, e que ele me pagaria essa parcela em 3 vezes. Me pagou a parcela em 3 vezes? Quer ver como resolve esse problema? Bota na escola pública. Pronto.
Mas enfim, aí esse ano até que ele tá pagando direito à escola. Esse mês está atrasado. Mas assim, é um dos primeiros meses desse ano que ele atrasa, porque até que a escola ele resolveu pagar direito. Só que meu filho tem desconto. Então, ele não paga o valor cheio da escola, ele paga o valor com desconto. Tá, mas o que isso tem a ver com ela pôr a mulher no processo? Que eu até agora não entendi. E esse valor de pensão nunca foi corrigido. O valor que ele deveria pagar hoje de pensão é o valor que foi definido lá atrás, há muitos anos. Meu filho tinha 3 anos quando a gente se divorciou, meu filho tem 13 anos hoje. E o valor corrigido, que seria em torno de uns 900 e poucos reais, e o que ele paga hoje dá em torno de uns 700 reais, que é o valor que ele paga da escola com desconto que eu consigo na escola do meu filho. No ano passado ainda, eu tive que ouvir dele que talvez a gente devesse colocar o nosso filho numa escola pública para não ter mais esse gasto, sendo que ele está num outro casamento agora e ele tem uma filha e a filha dele desse outro casamento estuda numa escola particular. Tá, talvez é a mulher que banca a filha dela. E aí? Se for a mulher que banca, qual que é o problema? Não existe isso, tá ligado? Tipo, talvez ela tenha dinheiro pra bancar a filha dela numa escola particular. Quem não tem, tem que ir pra pública. Simples assim. Talvez ele não tem. Se comprovar que o dinheiro é dele, que é ele que paga, aí é diferente. Mas o nosso filho, ele queria que eu colocasse numa escola pública. Nada contra a escola pública, mas meu filho ele estuda numa escola que ele gosta muito de estudar. A gente consegue um desconto maravilhoso pra ele. E é uma escola que está de acordo com os nossos princípios. E eu faço questão de mandar meu filho lá. A educação dele é a minha prioridade. Mas voltando. Eu estudei em escola pública a vida toda. E continuo educado. No processo, faz uns 2 anos que eu tive que processar ele de novo por pensão. Porque eu cansei de ser trouxa, né? Porque eu tava sendo trouxa todo esse tempo. Eu tava falando, não quero arranjar pra cabeça. Mas eu resolvi parar de ser trouxa e cobrar a pensão. Porque eu entendi que esse dinheiro da pensão não é meu dinheiro. É o dinheiro do meu filho. Eu tô deixando de correr atrás de um direito do meu filho, porque esse dinheiro é dele, não é meu. A gente podia estar usando isso pra ele, sabe? Eu levo meu filho a fazer muitas coisas. Meu filho faz esgrima, meu filho faz muay thai, ele faz bateria. Sou eu que levo, sou eu que arranjo. O cara faz esgrima, muay thai, bateria. De tudo isso pra ele fazer. Sou eu que levo ele em todos os compromissos dele. Mas beleza, ele ainda fala do meu caráter. Tá, mas se o menino, ele que paga alguma coisa dessa? Porque eu acho que, tipo assim, o cara tem que pagar a pensão. Se ele pagou a pensão, acabou. Ele já tá dentro da justiça, entendeu? Agora, outras coisas, né? Aí ele tem que ver se ele quer ou não pagar, tá? Pensão é o que é exigido pela justiça, se eu não me engano. Esse processo, e no processo, ele alega muitas vezes que ou ele não tem renda, ou que a renda dele é baixíssima. Fiz um Uber só. E anexa umas coisas lá. Que ele não tem bens no nome dele. E acredito que agora ele tá como se ele não tivesse emprego. Então não tem renda, não tem bens, não tem nada. Enquanto a esposa dele trabalhava com marketing digital, que eu não sei direito como é que funciona, mas postava nas redes sociais ganhos de 20 mil por mês e não sei o que lá. Sempre fazia questão de mostrar que estava ganhando muito dinheiro com o marketing digital. Então vocês podem ver aqui nessa postagem dela que ela alega ali que um mês após pedir demissão ela estava fazendo 5 vezes o valor do meu salário da época. Ué, mas ela é ela, o que tem? Ela é ela não tem obrigação de pagar nada pro teu filho, se ela não quiser, entendeu? Ganho de 16 mil entre o período... A culpa não é do teu marido que ela quis adotar, do teu ex-marido que ela quis adotar ele, ué. De fevereiro de 2021, o mês de fevereiro de 2021, então um mês, 16 mil. E eram essas postagens com relação, ganhei 16 mil em um mês, 20 mil em um mês. Como que você fala que você não tem dinheiro pra pagar a pensão do seu filho e a sua esposa tá postando isso? Tá, mas é a esposa dele que tá ganhando, não ele. Eles são casados em comunhão parcial de bens, se eu não me engano. Então, como que você alega que você não tem dinheiro pra pagar a pensãozinha ali, né? E assim, eu poderia ter cobrado sobre todos os anos que ele não pagou atrasado. Eu não tô pedindo isso. Eu tô pedindo pra que ele comece a pagar de maneira correta e pra majorar a pensão, sim, pra aumentar essa pensão, porque a gente sabe que 900 reais não dá pra nada hoje em dia. E dentro da nossa realidade, que eu sei que ele tem uma realidade de vida financeira muito parecida com a minha. Dentro da nossa realidade, 900 reais realmente não dá pra nada. E ele vive uma qualidade de vida com relação ao financeiro que ele tem que proporcionar pro filho dele. Isso é um dos princípios do direito de família ali, que você tem que proporcionar pro seu filho a mesma qualidade de vida que você tem. É isso que você tem que fazer. Até porque seria injusto ele estar desfrutando de 1000 coisas e o filho dele não tá conseguindo desfrutar dessas mesmas coisas porque ele não proporciona isso pro filho dele. É também um dos princípios do direito de família que você tenha uma igualdade ali no tratamento dos filhos com relação... Tá, mas ele é filho dele, não dela. Isso que eu não tô entendendo, sacou? A parte financeira e tudo mais. Então, se você proporciona pro seu filho do teu atual casamento determinada coisa, você também tem que proporcionar pro teu outro filho de outro casamento. Não importa se ele não tá mais... se você não convive mais com a mãe dele, se você não é casado mais com a mãe dele, ele ainda é teu filho. Você precisa proporcionar as mesmas coisas para todos os seus filhos.
Eu acho que, tipo assim, ele tem que arcar com as consequências, né? Na hora de fazer tudo muito bom e tudo mais, né? E ele é obrigado a arcar com essas consequências, na minha opinião. Ele é obrigado a, né? Pô, a cuidar do filho e tudo mais, né? Fazer as coisas pelo filho e tal. Não abandonar o menino que é uma criança, deve ser. Agora a mulher, pô, a mulher não tem nada a ver com isso, bicho. Nada a ver com isso. Acabou. Separa. Se eu fosse ela, eu separaria do cara. Se tiver, sei lá, casado em papel. Se bem que, né? Esquisita essa história aí. Sei lá, eu acho estranho cobrar isso da madrasta e não do cara, sabe? Eu acho que é um pouco injusto isso, na minha opinião, sabe? Não é injusto porque eu acho que na justiça, a justiça hoje em dia permite isso, tá, gente? Então, cuidado aí na hora de se relacionar com alguém que tem filho. Como ele alega que ele não tem renda, que ele não tem bens no nome dele, eu tive que anexar todas essas coisas das redes sociais dela pra demonstrar que sim, eles têm condições de pagar. Não é que eu quis arrastar você pro processo, eu jamais quis arrastar você pro processo, você não tem nada a ver com isso. Mas a partir do momento que você casou com ele, meio que vocês estão juntos, vocês são um só. Até porque eu fico me questionando, quem em sã consciência, que mulher em sã consciência casa e tem filhos com um homem que tem dívida de pensão, que se nega a pagar pensão? Eu acho isso muito estranho. Eu jamais faria isso, pelo menos eu não faria isso. Às vezes ela gosta do cara, ué. Qual que é o problema? Ela ama o cara, ela gostou da pegada dele. A pegada dele deve deixar a galera com saudade. Alguém que não tem nada a ver com o processo. Não, não é isso. É que ele disse que não tem condições de pagar o que ele deveria estar pagando. Eu tô pedindo pra aumentar essa pensão, porque o que deveria estar sendo pago já é muito pouco. Ele pede pra diminuir, porque fala que não tem condições de pagar nem o que ele deveria estar pagando. Sendo que a esposa dele posta nas redes sociais que fatura milhares, assim, que tá super faturando. Tá, vamos supor isso se ele largar, e aí? Tu vai cobrar de quem? Nem como, você ostenta, um ostenta e o outro diz que não tem migalha nenhuma. Então por isso que eu tive que trazer pro processo, pra falar, tem alguma coisa errada aí, alguma coisa não tá de acordo. E aí a advogada deles, pra tentar defender eles, ela tem um trechinho aqui que eu separei pra ler pra vocês o que ela fala sobre isso. Eu não sei se vocês vão conseguir ler, se vocês quiserem pausar, tirar um print pra ler, podem fazer, ou eu posso ler pra vocês também, peraí. Tô bem pequenininha aqui pra vocês conseguirem ver ali, mas eu vou ler pra vocês. Ademais, ao contrário do que busca fazer crer a autora sou eu, no caso, o genitor, pai da criança, e a sua esposa não possuem uma vida em alto padrão, sendo que o trabalho da mulher do requerido, então o trabalho dela, é justamente fazer propagandas na internet, o que não quer dizer, em hipótese alguma, que os valores ditos em stories sejam valores reais recebidos. Ou seja, tá dando golpe? Aí é problema, hein? Eu não sei se vocês conseguiram entender o que essa advogada tá dizendo. Mas basicamente ela diz que os valores que ela postou lá nas redes sociais dela não são necessariamente verdade, que são só uma propaganda. Ou seja, a advogada foi defender e piorou a situação. Meu Deus, gente, meu Deus. Que é isso? Como é que a mulher pode fazer um negócio desse, bicho? Eu quero que meus advogados assistam esse vídeo. Mano, essa advogada é formada aonde, brother? Falou que a cliente dela é uma golpista, velho. Diz que eles estão fazendo uma propaganda enganosa. E ainda a pessoa vem jogar nas minhas costas Meu uma Deus. depressão, uma ansiedade, uma crise de pânico. É muita Porque eu burrice. arrastei pro processo e atrapalhei o trabalho dela. Primeiro, eu não atrapalhei o trabalho de ninguém. Quem tá atrapalhando tudo isso é o seu próprio marido, porque isso só tá acontecendo porque seu marido não tá cumprindo as obrigações dele como pai. As obrigações legais, as obrigações jurídicas dele. Então, se tem alguém culpado disso, é ele. Agora, se você sabe de tudo isso e continua com ele, será que você não é tão culpada quanto ele? Ah, mas você quer que a mulher larga do cara também? Pera aí. Esse negócio aí de ser uma propaganda que não é realidade, uma propaganda enganosa, é bom dar uma revisada nisso aí, porque isso aí diz muito sobre o caráter da pessoa também, né? Rapaz, isso aí eu acho que a advogada viajou com força aí, hein? Eu acho que ela quis livrar a barra da mulher, né? Fala, não, ela não ganha isso aí não, né? Aquilo ali é só uma propaganda. Ih, rapaz. Aí lascou mais ainda. Deu um prato cheio pro outro advogado ainda montar em cima. E esse é o pai do meu filho. Inclusive, recentemente eles anunciaram uma nova gestação, então eles estão esperando outro bebê. Parabéns pra eles, que Deus abençoe muito essa gestação. Porém, é um bebê planejado, então como que você planeja um bebê sendo que você não tem condições financeiras de pagar a pensão do seu filho, que já existe? É uma coisa assim que fica meio difícil de entender. E tem a questão também que foi feito um vídeo pra revelar essa gravidez. E quem participou do vídeo foi, então, o pai do meu filho, a madrasta, né, que no caso é a esposa dele, a filha deles, que é a meia-irmã do meu filho,
O meu filho. Ninguém chamou meu filho para participar desse vídeo. Então vocês entendem que, além de toda a questão financeira, tem também uma exclusão? Eu quero que meu filho seja amado, eu quero que meu filho seja bem tratado. Ouvi dizer que tem o vídeo do filho dela lá sim. Pelo menos pelas informações que me chegaram aqui, a gente vai ver depois. Ninguém convidou meu filho para fazer esse vídeo. Então, antes de sair culpando a ex do seu atual, é bom vocês pensarem bem se o seu atual te conta toda a verdade, se essa é a mesma história, se você quer que a ex do seu atual bote a boca no trombone porque você tá botando a boca no trombone, porque eu não falei nada, eu tava quieta, na minha, mas me cutucaram. Então, se me atacar, eu vou atacar. Adoro esse meme. Mas, enfim. E antes de se relacionarem com alguém, joga o nome da pessoa lá no Jus Brasil, vê se ela tem um processinho ou outro. E se a pessoa tem filho, você deve fazer isso mais ainda. Vai lá, pesquisa no Jus Brasil se tem um processo de pensão ou não. Porque eu não gostaria de me relacionar com um cara que não paga pensão pro filho. Porque a gente sabe que o comprometimento dele é zero, né? Porque ele não consegue nem se comprometer com o próprio filho. Mas enfim. Acho que ela tá falando muito isso, tá ficando uma coisa meio esquisita, sabe? Ela falar tantas vezes, insinuar pra mulher largar do cara, sabe? Tipo, não sei, isso me soou bem estranho, mas tudo bem. Eu não vou nem comentar sobre o que eu tô pensando, mas deixa pra lá. Por hoje é isso. Qualquer nova atualização eu trago pra vocês. Beijos. Ih, rapaz. E aí você pensa que a madrasta não respondeu? Respondeu sim, pode deixar. Vamos assistir a resposta da madrasta agora. Senta que lá vem a história, meus amigos, que o negócio é grande. Vamos ver. De fato, essa é a rede social da fofoca e dos haters. Bom, eu pensei muito se eu dia que eu decidi que a ex-esposa do meu marido não iria ficar mais sem resposta. deveria fazer esse vídeo ou esperar as verdades aparecerem, assim, né, com o tempo. Porém, eu fiquei 10 anos calada. E com isso, o outro lado acabou se prevalecendo com inverdades, fatos distorcidos, como a gente viu aí no vídeo postado, numa réplica, enfim. Então, eu decidi que eu iria gravar e vou falar pela segunda e última vez sobre esse assunto. Esse vídeo vai ficar grande, porque ele não tem roteiro, talvez ele precise ser dividido em várias partes, não sei quantas. Afinal de contas, são 10 anos caladinha, vendo esse circo todo. Nossa, faz 10 anos que a mulher tá com o cara. E aguentando o julgamento de quem não sabe 1% da minha vida, da minha história, tanto eu quanto meu marido. Então, para de contar a sua história na internet. Começa por aí já. já adianto que ele vai ficar grande. Vão ter outras partes, provavelmente. Não sei quantas. Se você tiver paciência de assistir, assista. Se não tiver, também tudo bem. Eu só preciso deixar muito bem claro alguns pontos. Vamos lá, do começo. Conheci meu marido em setembro de 2014. Fazia cerca de 6 meses que ele estava separado, mais ou menos isso. E começamos a nos relacionar. Namoramos, noivamos, nos casamos. Importante falar sobre datas, porque uma das coisas que ela insinuou muitas vezes, inclusive na internet, é que eu fui amante do meu marido. O que nunca aconteceu. Quando eu conheci meu marido, ele era separado dela. Eu não conhecia ele quando ele era casado com ela. No divórcio, ficou definido em comum acordo que a guarda do meu enteado, que eu vou chamar de João a partir de agora, porque eu vou citar ele outras vezes aqui, para não expor o verdadeiro nome, seria compartilhada. Então, uma semana um ficava com o João, a outra semana o outro ficava com o João. Também foi definido que o meu marido pagaria de forma integral o plano de saúde do João e as demais despesas da criança seriam divididas entre eles, então eles sempre se comunicariam, né? O João tinha 3 anos na época, então eles comunicariam, precisa disso, precisa daquilo, deu tanto, e cada um, meio a meio ali, dividia, e tudo corria bem. Quando eu e meu marido começamos a nos relacionar, as coisas começaram a ficar complicadas entre eles, o que era uma boa comunicação, já passou a ter mais atritos. Não sei exatamente se é por não aceitar o fim do casamento, ou se é por não aceitar um novo relacionamento, porque eles já tinham separado outras vezes e tinham reatado, e dessa vez, o fim foi definitivo, então talvez tenha sido mal digerido pela outra parte, o que começou a gerar muitos atritos. Então tudo começou a ficar complicado, porque ela também começou a dificultar o meu relacionamento, a minha interação com o João. O João trazia algumas coisas, algumas falas soltas, que eu não acredito muito que tenha sido da cabeça da criança, e isso começou a gerar um desconforto na família inteira, né? Na época eu era namorada, meu marido tinha voltado a morar com os pais, então começou assim a gerar alguns desconfortos na família inteira, mas tudo bem, relevamos. Aos poucos a gente foi percebendo que o João foi se afastando de mim, foi parando de falar comigo, foi parando de interagir comigo, enfim. E a gente achou um pouquinho estranho isso, né? Talvez a mãe tenha falado alguma coisa, ou enfim, mas normal não era, né? Inclusive houveram alguns episódios da outra parte ir até os meus sogros falar
sobre mim, sobre meu caráter, que eu não deveria ser uma pessoa boa, que eu não deveria ser uma pessoa de caráter bom, que eu não era flor que se cheire, afinal, olha o tanto de tatuagem que eu tenho, né? Eu percebi algumas coisas estranhas ali no vídeo, né? Mas enfim. E o engraçado, na época ela não tinha uma tatuagem, mas hoje ela é inteira tatuada. A mãe da outra parte, inclusive, chegou a ligar pro meu marido, ir até a casa dos meus sogros e falar como que é possível ele estar com ela, uma magrela, sem sal, falar das minhas características físicas, como que era possível ele ter trocado a filha dela por uma pessoa como eu. Enfim, que vergonha, né? Mas seguimos, com maturidade tudo dá certo. No aniversário de 4 anos do João, o primeiro pós-divórcio, eles fariam uma festa juntos, normal, como deve ser, né? Com a presença de pai e de mãe. Mas a condição que ela deu pro meu marido, que na época era namorado, era que ele não me convidasse, que eu não podia participar do evento. Mas nem meu marido, nem os meus sogros concordaram. Rapaz, eu acho que a rixa aí é pessoal, hein? Com isso, o que acabou gerando mais atrito entre eles. Eu falei pro meu marido que, pra deixar pra lá, que tudo bem, que o importante era a presença dele na festa, não a minha, que eu não ia me importar, que tudo bem ele participar, que eu acho, inclusive, super importante um aniversário com pai e mãe, independente se são casados ou não. Eu acho super importante isso. Mas acabou que gerou muito atrito, muita confusão, e infelizmente a festa foi separada, e desde aquele ano a festa foi separada. Teve um ano exclusivo, que acho que foi em 2016, eu não lembro, que nós fizemos uma festa pra ele. Acho que foi o ano seguinte, não lembro exatamente de qual a idade, mas teve uma festa que nós fizemos para ele. E eu falei pro meu marido, convida a mãe dele, é legal, né? Tá, todo mundo, enfim, já passou, acho que já tinha 1, 2 anos que estávamos juntos. Eu falei, convida ela, pra ela participar da festa também, pra ela cantar parabéns, pra ele ter a presença do pai, da mãe. E assim fizemos, ele convidou ela veio. Foi legal, porque eu acho interessante, né? Tá o pai e a mãe, enfim. Mas desde então, muitas coisas começaram a acontecer. E, infelizmente, os aniversários desde então são separados, o que eu acho muito triste pra criança, porque foto é lembrança, a gente não lembra da nossa infância quando adulto, vão ter muitas coisas aí que ele vai querer ver, vai querer lembrar, e, infelizmente, ele não vai ter uma foto num parabéns com a mãe e o pai. Infelizmente. Eu sempre lidei muito bem com toda essa situação. Eu falava pro meu marido que, pra ele não esquentar a cabeça, afinal de contas, os adultos éramos nós. É normal hoje a criança crescer sem mãe ou sem pai, sem família no Brasil, né? Geralmente a galera se casa assim na emoção, faz filho na emoção, né? Nem sabe quem é a pessoa direito e tudo mais, e o filho acaba, né, ficando nessa sinuca de bico aí, né? Fica com essa briga de família a vida toda. Isso aí realmente não faz bem pro psicológico, né? Eu acho que deveria trazer um ambiente de paz e harmonia entre todos, porque assim, né, eu acho que o garoto poderia viver melhor, na minha opinião. Então cabia a nós lidar da melhor maneira possível com essa situação. E uma coisa que eu sempre falei muito pro meu marido ele não vai ser criança pra sempre. Hoje ele é criança, uma hora ele vai crescer e ele vai enxergar tudo, ele vai saber quem é cada pessoa, ele vai tirar as próprias conclusões de tudo, então fica tranquilo. Ele é criança, a gente sabe lidar com isso, somos adultos. É verdade. É claro que uma criança que cresce, né, que desde os 4 anos, ele é induzido a acreditar que a namorada do pai separou a família, né, que ela é a causadora da separação dos pais, é difícil para uma criança conseguir assimilar isso e levar isso numa boa. Mas, ainda assim, eu sempre fiz questão de ser acolhedora, de ser aberta, de fazer coisas legais para ele, coisas legais com ele, de conversar, de brincar. Por mais fechado e introspectivo que ele fosse, por mais arisco que ele fosse comigo, eu sempre fiz questão de estar ali, de mostrar, né, que eu estava ali, que, enfim, que uma hora ele ia ver que não era nada daquilo, né? Que ele foi induzido a acreditar, ou talvez ele chegou a essas conclusões sozinhos, enfim. Mas eu sempre lidei muito bem com isso. Eu nunca descontei na criança, nunca, né, me afastei dele, enfim. Porque, repito, a adulta da situação era eu, e não ele. E ele cresceu, né? Hoje ele é adolescente. Diferente do que a outra parte alega, nós nos damos muito bem. Temos uma relação muito boa. Trato como se fosse o meu filho. Brinco, converso, penteio o cabelo, amarro o cabelo, porque ele é cabeludinho e ele diz que quando o pai amarra dói. Então, é uma relação boa, uma relação saudável, sem nenhum empecilho, sem nada de ruim. Assim, por óbvio, também tenho uma ótima relação com o pai, meu marido, né? Que sempre foi um pai presente, que sempre foi um pai amigo. Essa mulher tá me parecendo muito simpática, né? Eu acho que não deveria cobrar ela, né? Ela não é a mãe do menino, né, cara? Eu acho um absurdo isso. E pior que no Brasil, estão legalizando isso, que a pessoa vai ter que cobrar o padrasto ou a madrasta pra pagar a pensão pro filho de outro, sabe? Tipo, tudo bem, dar carinho, amor é uma coisa. Agora começar a mexer na vida financeira já é complicado, né? Amigo que sempre foi um pai que esteve ali. Inclusive, no período pré-pandêmico, acontecia com frequência do João ficar a semana inteira conosco, a mãe buscá-lo na escola na quinta-feira e já na sexta-feira levá-lo de novo para ficar conosco por causa de compromissos que ela tinha no final de semana. Inclusive, não foram poucas as vezes que a avó materna, mãe da genitora, ligava dizendo que a criança estava com ela, mas estava pedindo para ir com o pai.
E sabe o que meu marido fazia? Ia buscar, sem contestar nada. Se tínhamos qualquer compromisso, cancelávamos. Enfim, sempre foi prioridade estar com ele. Nunca houve uma reclamação, nunca houve briga de não é meu dia, sabe? Então sempre foi muito boa a relação, sempre foi muito bom o convívio. Nunca houve negativa, nunca houve afastamento, nunca, jamais. Em 2016, em que ela alega que processou meu marido por falta de pagamento de pensão alimentícia e gerou um mandado de prisão em que meu marido só não ficou preso porque era período eleitoral, procede. Só que a história não é bem assim. Como eu falei no início, eles tinham um acordo verbal. Muitas vezes, inclusive, meu marido chegou a dar dinheiro em mãos pra ela, não era a época do Pix. E eu achava isso muito errado, falei pra ele algumas vezes, mas ele falou, não, imagina, ela não é capaz de fazer nada, né? Enfim, nessa época meu marido tinha uma empresa de marmitas fitness, que inclusive ele abriu junto com ela quando eram casados ainda, e com o divórcio ele acabou tocando sozinho, ficou apenas ele na sociedade, ela abriu mão, ela saiu, e ele acabou tocando sozinho. Na época, ele fez um investimento numa feira de atletas, um investimento alto para participar de uma feira de atletas, e ele esperava um retorno, um resultado, mas infelizmente ele não teve esse retorno, esse resultado que ele tanto esperava. E o que aconteceu? Ele quebrou. Ele tentou por 3 meses ali levar aquilo sozinho, porém ele quebrou. Ele fez um investimento muito alto em equipamento, em muitas coisas, e as coisas foram ficando cada vez mais difíceis. Ele quebrou e você continuou com ele? Parabéns, moça. Parabéns. Já temos que parabenizar essa moça. Ele quebrou e ela continuou com ele. Até que ele chegou à conclusão que ele teria que fechar, né? Que ele teria que fechar as portas, que ele teria que abrir mão desse negócio também, porque ele faliu, quebrou. Nisso, ele começou a ficar muito preocupado com as responsabilidades dele com o João. Como que ele ia fazer pra arcar com essas responsabilidades, já que ele estava quebrado, ele tinha falido. Ele precisava comprar material escolar, ele precisava comprar mochila nova, ele precisava comprar roupas, enfim, ele precisava arcar com uma série de responsabilidades ali, e ele não sabia como ele faria isso. Falei pra ele, amor, explica pra ela o que tá acontecendo, o que aconteceu, pede um prazo. E explica que talvez você não vai conseguir dar em espécie de fato, né, o valor cheio, mas que você vai dar um jeito de honrar com tudo que você precisa honrar, com a taxa de material, com as roupas, com a mochila, com a lancheira, enfim, com tudo que você precisa, que ele vai ter isso no tempo que ele precisa ter. Só que talvez você não consiga dar o dinheiro em espécie pra ela. Explica isso pra ela. Ele falou, beleza. Ouviu meu conselho, foi lá e conversou com ela sobre isso. Olha, talvez não consiga dar em espécie e tal, preciso de um prazo, aconteceu isso, tô quebrado, fali, enfim. Mas eu vou dar um jeito e eu vou comprar tudo que ele precisa, seja de um jeito ou de outro. Eu vou comprar no cartão de crédito, eu vou parcelar, eu vou falar com alguém, mas enfim, eu vou honrar. E honrou, tá? Ele pagou o material, ele comprou a mochila, ele comprou tudo que ele precisava, ele honrou. Nesse meio tempo ainda, o João precisou fazer uma cirurgia de nariz, garganta e ouvido, amígdala, enfim, aproveitou para fazer adenoide e tudo mais. Tinha uma taxa ali, cerca de R$1.000, eu acho, incluía anestesista, medicamentos, enfim, e ele precisava pagar isso, ele precisava pagar em dinheiro mesmo. Então, o que aconteceu? Ele deu um jeito, foi lá e pagou. Pagou a cirurgia, o João fez a cirurgia, tudo certo, tudo bonitinho. Aí depois ele foi no mercado, comprou as coisas que ele precisava pra recuperação, danoninho, sorvete, enfim, que as coisas que pode comprar. Não tô falando isso como se fosse... Pelo que ela tá falando, parece ser um bom pai, né? E a outra moça ficou falando, né? Por que você tá com ele? E nem a pensão ele paga. Bom, ela tá com ele e tá narrando o que ele fez pelo menino. Ou seja, pelo visto ela viu de perto, né? E aí ela às vezes consegue enxergar e admirar o homem que ele é. Talvez um homem que você não consiga enxergar nele. Porque a mulher não ia inventar, não ia tirar... Acho que ela não ia tirar tudo isso do rabo dela, né? Não sei. Fosse uma coisa nossa, né, fora do normal. Não, ele fez, não fez mais que obrigação, mas o importante é que ele fez, de fato, né, ele cumpriu com as obrigações dele. Aí que, enquanto ele tava se virando nos 30 pra honrar com tudo isso, pra não deixar nada faltar pro João, como nada faltou, ela foi lá e abriu um processo, de fato, de não pagamento de pensão alimentícia. Então ela se aproveitou dessa situação toda pra abrir um processo de não pagamento de pensão alimentícia, e a pessoa que protocolou esse processo, por inocência ou não, mandou as intimações pro endereço errado, que era o endereço do ex-casal, né, onde eles moravam antigamente. Que ela sabia que ele não morava mais lá, afinal de contas, ele saiu, ela ficou e depois ela se mudou também. Então não tinha ninguém lá para receber as correspondências. Então ele nunca recebeu intimação nenhuma. Ele nem sabia o que estava acontecendo, afinal de contas ele estava honrando, eles estavam se falando frequentemente, enfim, estava dando tudo certo, não tinha nenhum atrito, inclusive, na relação entre eles. Foi quando um dia ele recebeu uma mensagem, se não me engano, do Ministério Público, uma SMS, para ele verificar um processo que tinha contra ele, que já estava, inclusive, com prisão expedida. Não lembro se na mensagem já dizia que estava nesse ponto, mas eu lembro que pedia para que ele fosse urgente verificar. E ele foi. Quando ele chegou lá, ele foi preso. Então, assim, vocês conseguem entender... Nossa senhora, caraca, bicho. O tamanho da canalice disso? Que triste, velho. O tamanho da falta de caráter que um ser humano desse tem. E, de fato, era período eleitoral, né? Ninguém pode ser preso em período eleitoral, a menos que seja em flagrante.
Com essa situação, ele acabou depositando o valor de R$1.000 na conta da genitora, porque, infelizmente, ele não pegou recibo, ele não guardou nota, ele não... Enfim, na inocência mesmo, né? Quem é que vai acreditar que vai levar uma facada dessa pelas costas, né? Sendo que o contato é direto, tá tudo bem, conversa. Agora, em quem acreditar? Não sei, não. Enfim. Então, ele depositou na conta da genitora o valor de R$1.000, que era o que estava pedindo nessa ação, e seguiu a vida. Uma coisa que ela esqueceu de falar é que, em 2019, ela ia se mudar para os Estados Unidos com o então namorado dela, que hoje é marido, né? Então tava tudo certo, ela tinha visto, ela tinha passaporte, ela tinha, enfim, tudo certo pra ir. E quem ficaria com o João éramos nós, o pai dele e a madrasta. O pai, que ela alega, abandono familiar, o que nunca aconteceu, nunca houve abandono familiar, nunca, nunca, nunca. Inclusive, isso prova que ela confia tanto no pai, confia tanto, né, na relação, na boa relação que o pai e o filho têm, que ela iria se mudar para os Estados Unidos e ela deixaria o filho com o pai. Então ela só não foi realmente porque estourou a pandemia, veio o lockdown, enfim, e ela realmente não tinha como ir, eles não tinham como ir, por isso não foram. Quando estourou a pandemia, o lockdown, etc., ela passou a morar com o então namorado dela, hoje marido, repetindo, né? Então ela foi morar com ele num apartamento de alto padrão, num bairro nobre aqui de Curitiba. Ela fazia parte do grupo de risco, não sei exatamente o porquê, e o meu enteado também, porque ele teve câncer aos 10 meses de vida, e apesar dele estar 100% curado, graças a Deus, todo cuidado é pouco. Inclusive, foi totalmente desconexo e baixo ela usar a doença do meu enteado de uma forma totalmente tendenciosa no vídeo que ela postou. Mas enfim. Importante, meu enteado nunca, jamais ficou sem plano de saúde. Jamais, jamais. Rapaz, eu tô ficando doido já com essa história, viu? Eu não sei como que aquela mulher lá que tem aquele programa lá de briga de família no SBT aguenta. Porque, ó, já tô aqui em 12 minutos e já não tô aguentando mais. É muita loucura. Nossa, é muita loucura. Agora eu tô vendo aqui que a vida que eu vivo é uma paz total. Sério, obrigado, meu Deus, pela paz que eu vivo. Nossa senhora, eu nunca quero passar por algo tão turbulento como esse povo passa. Aí eu vejo esses trem aqui, rapaz do céu, eu falo, meu Deus do céu, esse povo vive num furacão. A galera tava andando na rua e entrou dentro do furacão. O pai se negou a pagar o plano de saúde, jamais. O pai sugeriu tirar o plano de saúde, jamais, jamais, jamais. Houveram atrasos, mas jamais ele ficou sem o plano de saúde. Mas continuando, em comum acordo, eles decidiram que o João ficaria em isolamento com ela. Pandemia foi difícil pra todo mundo, por aqui não foi diferente. Na época, meu marido trabalhava pro Bradesco e ele acabou perdendo o emprego. Eu segui trabalhando, eu sou formada em jornalismo e era assessora de imprensa da Polícia Civil do Paraná, onde eu trabalhei por 7 anos. Então a nossa renda ficou só a minha, né? Ficou a minha única renda. E com isso as coisas de fato foram apertando. Então sim, ele atrasou muitas vezes o pagamento do plano de saúde e outras despesas. Mas ele honrou com tudo. De um jeito ou de outro, foi honrado com tudo. Em trancos e barrancos, como era período pandêmico, não tinham, assim, muitas despesas, né? Afinal de contas, ele estava isolado, todo mundo estava isolado. Então, mas com tudo que tinha, enfim, tudo que era requerido por ela, aos trancos e barrancos, foi honrado, foi pago, foi tudo feito certinho. E parecia estar tudo bem. Estava tudo bem. Estava todo mundo feliz, maior paz, ela pra lá, a gente pra cá, tudo certo. Até eu começar a trabalhar na internet e ganhar dinheiro. Ih, rapaz, aí piorou a situação do trem. Cuidado pra não arrumar mulher com filho e homem com filho. Cuidado, cuidado. E agora, um parênteses em toda essa história, um ponto importante, de utilidade pública. Eu sou formada em jornalismo, com especialização em marketing digital. Ou seja, eu sou especialista em marketing digital e eu vou explicar pra vocês o que é marketing digital, como funciona de fato. Marketing digital é uma vertente da publicidade. Então é um conjunto de ações estratégicas utilizadas no meio online para atrair leads, clientes, pro nosso negócio. Sabe aquele outdoor que você vê na rua? Aquilo é marketing. Sabe o anúncio pago, patrocinado que aparece pra você? Isso é marketing digital. Todas as pessoas que usam as redes sociais, a internet, plataformas digitais, enfim, qualquer meio digital para promover um serviço, um produto, uma loja, enfim, qualquer coisa, está usando do marketing digital para promover algo. Certo? Em 2021, eu abri mão do meu cargo público, que eu tinha na Polícia Civil, que eu já contei pra vocês, para começar a trabalhar na internet. Eu vendia produtos no nicho da beleza, como curso de automaquiagem, design de sobrancelha, maquiagem profissional, enfim, essas coisas, utilizando estratégias de marketing. Esses produtos não eram meus, então eu não tinha o trabalho de criar, desenvolver, enfim, um produto, gravar e tudo mais. Então eu era afiliada a esses produtos e eu ganhava uma comissão pela venda deles. Como a gente precisava dar uma turbinada na nossa renda na época, então eu vi nisso a oportunidade, assim, da gente de fato conseguir uma renda extra, uma renda a mais. Eu tinha uma esperança, assim, de conseguir uns R$1.500, R$2.000 com isso. Eu já entendi um pouco sobre marketing e me aprofundei, né, nesse momento. Então, de fato, no meu primeiro mês trabalhando com isso, eu faturei R$3.200, que era equivalente ao meu salário lá da Polícia Civil. E eu já tava com vontade de abandonar essa vida, né, esse trabalho, porque afinal de contas eu era jornalista da polícia. Então o que acontece? Jornal e polícia nunca param. Eu trabalhava muito.
E eu tava com vontade de estar mais presente ali na rotina da minha filha, na vida da minha filha. Quando foi pandemia, que a gente trabalhou no home office, eu vi a importância, né? Então eu consegui ficar muito perto dela e eu vi a importância de estar perto dela. Então eu pensei, poxa, eu consegui fazer isso, trabalhando ainda, né? No meio da loucura. Claro que eu quase não dormi, mas consegui. Quem sabe eu não consigo fazer isso de casa, né? Vou investir meu tempo nisso. Então, de fato, eu pedi a exoneração do meu cargo e comecei a trabalhar como afiliada, nesse primeiro momento, né? Na internet. Quanto mais eu estudava, quanto mais eu testava, mais resultados eu tinha. E eu comecei a compartilhar essa minha rotina, né? Na internet, comecei a falar sobre eu ter legado, porque é o motivo. E eu comecei a me conectar com muitas mães. Muita gente duvida, né, do marketing digital, mas eu, por exemplo, já trabalho com isso há mais de 5 anos, né? E realmente, se você se dedicar, funciona e você ainda tem uma liberdade maior, né? Eu, no meu caso, não tenho muita liberdade porque eu trabalho em outras coisas também. Mas se a pessoa quer ter ali um salário ali, né, em casa, para viver ali a vida dele e tal, um salário maior do que trabalhar para os outros, né? Já é uma coisa que funciona bem, sim, e eu tô aqui para comprovar isso, né? A mulher disse aí que trabalhava ainda no emprego dela, e mesmo trabalhando no emprego dela, ela ainda conseguiu tirar 3.200 pau, sem sair do emprego, né? Depois que ela deve ter se dedicado totalmente nisso, ela melhorou ainda mais a vida, com certeza. Também tinham vontade de trabalhar, né? Mas consegui ficar perto dos filhos. Então começaram a surgir muitas perguntas de como eu tinha conseguido, como eu tinha feito, porque... E eu acredito que aquela print não é falsa, eu acho que aquilo lá foi só caô da advogada mesmo, que fez com que piorasse a situação da moça aqui. De fato, sim, muitas pessoas já tinham tentado e não tinham tido resultado. E eu comecei a compartilhar um pouco ali da minha trajetória, do que eu fazia, de como eu fazia. Então eu passei, sim, a ensiná-las a fazer o mesmo do que eu. Só que pra eu fazer o mesmo, né, pra eu ensiná-las a fazer o mesmo, eu tinha que continuar fazendo. Então eu continuei tendo resultados. E eu precisava provar que aquilo dava certo, por isso eu expunha tanto meus resultados. Isso me tornou uma das melhores afiliadas do Brasil. Eu passei a representar um infoproduto número 1 também do Brasil, no nicho de renda extra. Enfim, eu fui seguindo com um trabalho muito honesto, muito digno, sem enganar ninguém, sem prejudicar ninguém. Fui seguindo fazendo meu trabalho. Meu marido não trabalhava comigo porque ele não gosta de redes sociais assim como eu gosto. Ele não gosta de se expor, ele não tem, sabe? Ele não gosta de gravar stories, ele não gosta de estar aqui. Então, assim, não tinha como eu encaixar ele nesse trabalho, porque esse trabalho, ele é exclusivamente assim, ó. É gravar story, é mostrar a rotina, compartilhar o dia, compartilhar o trabalho. Então, não tinha o que ele fazendo. O mundo evoluiu muito, galera. Então, tipo assim, as pessoas têm que desbloquear a mente delas pra entender que o mundo evoluiu. Que enquanto alguém não chegar e cortar essas oportunidades das pessoas, essas oportunidades vão continuar existindo, entendeu? Eu, quando tive essa oportunidade na minha vida, eu abracei na hora. Eu nem sabia se dava certo ou não. Simplesmente abracei, bicho. Falei, meu, se vai dar certo ou não vai, eu sei que tá fora do sistema. Eu sei que eu vou tentar, entendeu? E, cara, deu certo, né? Tipo, as pessoas que chegou em mim e falou, né? Inclusive eu tinha dito sobre o meu salário na época pra essas pessoas e debocharam do meu salário na época. E eu, se eu não tivesse sido humilde de reconhecer que aquela pessoa tava falando a verdade, eu teria falado, e o meu salário era alto já, né? Eu teria falado, o cara tá debochando desse salário aqui falando que ganha mais? Que isso, bicho, duvido. Se eu tivesse esnobado o que a pessoa tava falando pra mim, tivesse dito assim, esse cara tá de sacanagem, ó, o cara tá falando que ganha mais do que eu ganho, né? Porque eu já ganhava bem. O cara tá de sacanagem, o cara tá falando que ganha mais do que eu. Ou seja, eu acreditei no cara, fui com o cara e adiantei 5 anos da minha vida em 1. Então por isso que a humildade também é muito importante, gente. A gente reconhecer que a gente, por mais que esteja ganhando bem, a gente não tá ganhando tudo, a gente não tem tudo na vida ainda, né? Então sempre é bom ter mais, sempre é bom, né, observar novas coisas, né, ao nosso redor e tudo mais. Bem interessante a história dela, gostei. Não cabia, sabe? O que ele me ajudava era me dando muito suporte e apoio. Então ele me dava muito suporte no quesito de, às vezes que eu precisava trabalhar até mais tarde, então ele dava conta da nossa filha sozinho. Às vezes que eu precisava dar aula, às vezes que eu precisava ficar imersa em estudos, participar de imersões, enfim. Então, ele sempre me ajudou nesse aspecto. Essa era a ajuda que ele me dava. Então, a gente nunca trabalhou juntos nessa época. Nessa época, ele estudava sobre o mercado de investimentos e vendia algumas muambas importadas, enfim, ele ganhava dinheiro assim. Não há sonegação de renda, tá? Eu sempre mostrei meus resultados, porque isso fazia, sim, parte das minhas estratégias de venda, inclusive. E a vida, que a outra parte fala que a gente ostentava. Nem dá pra sonegar, né, gente? No mundo digital é quase impossível você sonegar imposto, porque é um banco que te manda o dinheiro, né? E o banco avisa a Receita do dinheiro que ele te enviou. Se você não declarou esse imposto pra Receita, o banco informou tanto de dinheiro que ele te enviou. E a Receita sabe. A Receita sabe que você não pagou imposto se você não pagou, entendeu? Então é impossível sonegar. Se sonegar, ela cai na malha fina e todo mundo ia ficar sabendo e tudo mais, né? Acabou, não
tem ideia. Eu conheço gente que caiu na malha fina por causa de R$2.000. Vocês acreditam nisso? É R$2.000 o cara sonegou e caiu na malha fina. Não emitiu a nota dos produtos que ele tava vendendo. Sonegou 2 pau, tomou no brioco, entendeu? Caiu na malha. Teve que pagar a multa. Teve que pagar não sei o que. Ou seja, ou paga ou é multa. É isso, não tem jeito, entendeu? É a gente ter saído de um quarto que a gente morava de favor na casa dos meus pais e ter alugado um sobrado maior, grande, onde a gente conseguiu, inclusive, fazer um quarto pro meu enteado, que era uma coisa muito importante pra gente. O nosso desejo era que ele tivesse um quarto, que ele tivesse um canto dele, que ele se sentisse, né, pertencente à nossa família. A nossa casa sempre foi assim. Então a gente ficou muito feliz em poder mudar pra uma casa maior, dar um quarto pra ele, dar uma estrutura pra ele. Além disso, também trocamos o nosso carro popular quitado por um Jeep Renegade financiamos um Jeep, que era o meu sonho ter esse carro, enfim, surgiu a oportunidade e trocamos. Então, assim, uma vida normal, de muita liberdade, muito lazer, muito conforto, lazer com as crianças, inclusive, mas nada além disso. Inclusive, pode pesquisar por onde quiser se houve algum momento de ostentação, de, enfim, viagem internacional, aquelas coisas, assim, nunca houve isso, nunca, nunca, nunca. E se houvesse, pode ter certeza absoluta que o meu enteado seria incluso em tudo. A única viagem que fizemos sozinhos foi pra comemorar o nosso aniversário de casamento, que foi eu e ele, uma viagem de casal. Então a gente saiu de uma vida de perrengue pra uma vida mais tranquila, graças a Deus, com muita batalha. Mas era a nossa vida, a gente tava bem feliz com isso. Em algum momento, isso tudo começou a incomodar a outra parte. Por quê? Não sei também. O João estudava numa escola central. Porque ela queria que o João ficasse rico igual vocês. O duro é saber quem que é o João nessa história. Isso quer dizer o quê? Que ficava na metade do caminho da casa do pai e na metade do caminho da casa da mãe. Nessa escola, o João tinha 100% de bolsa. Em um momento, a outra parte decidiu que o João iria mudar de escola para uma casa que fica a 5 minutos da casa dela e do outro lado da nossa casa. E com isso, ele também perdeu metade da bolsa. Então, ele perdeu 50%, ficou apenas com 50% lá. Então, uma escola que era super boa, que não tinha... que não precisava pagar nada, né? Porque ele tinha bolsa, acabou ficando 50%. Até aí, ok. O problema não é ter gerado uma despesa a mais, um custo a mais. O problema disso tudo é que ela tomou essa decisão sozinha. Ela não conversou com o meu marido sobre essa decisão, sobre essa troca de escola. Como ela já havia se mudado pra lá, né, como eu falei, ela não conversou com o meu marido, ela simplesmente trocou ele de escola e comunicou ao meu marido. Trocou ele de escola e de turno. Agora o João vai estudar na escola X, no bairro X, no período X. Guarda compartilhada significa também decisões compartilhadas. Por que meu marido não pôde participar dessa decisão? Pois é, né? Bom, ela que tá falando aqui, né? Bem esquisito, né? Por que ele não pôde opinar? Por que ele não pôde expor o lado dele? Em que implica essa decisão? Além... Se é ela que tá pagando pra fazer essa mudança, né? Eu acho que quem paga é que decide nesse caso, né? É um negócio complicado, né, velho? Você ter filho e ser separado é um trem complicado, hein, bicho? Nossa, Deus me livre disso, ó. Deus, por favor, não me manda uma dessa. De perder 50% da bolsa, prejudicou no convívio de pai e filho pós-período pandêmico. Antes era possível um convívio meio a meio. Então, metade da semana ele ficava com um e metade da semana ele ficava com outro. Eles conseguiam levar essa rotina, porque é muito mais viável você levar e buscar todos os dias uma criança que estuda numa escola central do que você levar e buscar todos os dias uma criança que estuda do outro lado da cidade. Além do desgaste, né? Porque para ele conseguir chegar a tempo na aula, ele teria que acordar no mínimo 5 horas da manhã. É lá, de fato, do outro lado da cidade. Sem falar no gasto de gasolina, que não é barato. Então a gente teve que simplesmente engolir a decisão dela e diminuir o convívio de forma forçada, porque ela sempre se dedicou muito em prejudicar o relacionamento entre pai e filho. E muito me admira ver ela falando de uma forma natural sobre abandono familiar, sobre coisas que não ocorrem, não existem, nunca existiram. Pra vocês terem ideia, a gente tem print disso, tá? No Dia dos Pais do ano passado, ela mandou uma foto do marido dela, não lembro se no sábado à noite ou no domingo pela manhã, pro celular do meu enteado, pelo WhatsApp, dizendo pra ele postar uma foto dele no Dia dos Pais, do padrasto, no caso, né, do marido dela, homenageando-o. Outra coisa que ela fez esse ano foi viajar no dia do aniversário do meu marido, do pai da criança. Sendo que sempre foi combinado que aniversário dela, ele passa com ela, aniversário dele, criança passa com ele. Então, assim, isso é muito pouco perto de tudo que já aconteceu, perto de tudo que já foi feito para parecer que ele é um mau pai, que ele é um pai ausente, que ele é um pai despreocupado, que ele é um pai, enfim. Tem muito mais. Mas eu acho que é só para vocês entenderem, se quiserem também, né?
as camadas dessa história, né? Como é confusa essa história, como tem muitas camadas, como tem muita coisa ruim, como tem muita coisa triste numa história que poderia ser muito saudável, que tinha tudo para ser uma história muito tranquila, um convívio, uma relação muito boa entre todas as partes, entre mãe e madrasta, entre pai e padrasto, entre mãe e pai, entre todo mundo. Outra coisa bem importante, o processo que hoje corre em segredo de justiça, ele não refere-se à pensão atrasada, a não pagamento de pensão alimentícia. Ele refere-se a reajuste de pensão alimentícia. O que está em juízo? Ou seja, o homem pagava a pensão sempre, normalmente pro filho. Agora, o que a mulher quer é mais, entendeu? A mulher quer mais dinheiro, ela entrou na justiça de novo pra pedir mais. Isso está sendo pago? Caso contrário, sim, meu marido estaria preso. Porque no Brasil, quase que a única coisa que funciona é a justiça da pensão alimentícia. É verdade. Então tenha certeza que se houvesse algum débito, meu marido estaria preso, porque ela não teria dó. O processo corre em segredo de justiça, mas eu vou falar algumas coisas pra vocês entenderem. O valor que ela solicitou no reajuste da pensão... já não poderia estar falando isso, porque se corre em segredo de justiça... foi de R$3.000. E ela colocou uma planilha de gastos da criança, uma tabela, em que ela inclui gastos com carro, manutenção do carro, gasolina, internet, condomínio, entre outras coisas do gênero. Haja visto que o juiz negou de primeira, pela incoerência, né? Nesse mesmo processo, ela pede para que seja revisado o modelo de guarda. Ela pede para que a guarda seja unilateral para ela e que a visita aconteça de 15 em 15 dias. Será mesmo que esse pai está abandonando o filho? Será que é a mãe que está pouco a pouco criando um cenário para que pareça que o pai está excluindo o filho? Para que pareça que o pai está abandonando o filho? Bem esquisita essa história. Importante falar que a outra parte alega que ela tem um bom padrão de vida. E de fato ela tem. E que R$900 seria irrelevante para ela conseguir manter o padrão para o filho dela. Mas por que será que ela pediu justiça gratuita no processo? Por que será que ela tentou usufruir de um benefício do governo para pessoas que realmente não têm recurso? Rapaz! As falcatruas da justiça aparecendo. Tanto dela quanto da outra. Pedido esse que também foi negado. Outra coisa curiosa que ela fala é que a gente ostenta uma vida de luxo, mas na audiência conciliatória ela comunicou de 4 viagens que ela já tinha marcada para fazer o alinhamento das datas. E uma dessas viagens era para Porto Seguro, de avião, para um hotel all inclusive. E aí a gente vê o quanto essa mãe tá passando necessidade com o filho, né? O quanto tá faltando. Ela também diz que ela não pode trabalhar por conta de uma doença chamada fibromialgia. Mas ela pode fazer jiu-jitsu, ela pode jogar futebol toda semana, ela pode jogar beach tênis, ela pode praticar N esportes. Caraca, mano. Não pode trampar, mas pode fazer jiu-jitsu. Quando seria mais digno falar que não trabalha porque não é fã do trabalho? Ou porque tudo bem, porque o marido sustenta? Ok, tudo bem. Não tem Ih, rapaz do céu, agora o bicho vai pegar, hein? problema nenhum. Eu acho que a mulher não vai deixar barato. Mas é mais bonito do que ficar atacando o trabalho de outras pessoas. Vocês não acham? E assim, a outra parte fala que o filho do primeiro e do segundo casamento devem, né, ter padrões de vida semelhantes, iguais. O que eles têm, né? Um padrão de vida muito semelhante, muito parecido. Eu concordo com isso, inclusive. Mas é importante falar que aqui no caso da minha filha, a mãe e o pai dela trabalham. Então a mãe e o pai dela somam, né, a renda, somam o dinheiro deles e conseguem oferecer uma vida boa para ela, né? Nada diferente do que é com o João. Ocorre que o João tem a parte do pai e a parte da mãe dele não é a minha parte. É, exatamente. Você não tem nada a ver com isso. Você não precisa bancar, arcar com isso. Se a mãe dele não tem a renda que eu tenho para somar e, enfim, contribuir para que a minha filha tenha escola particular, entre outras coisas que ela fala que... você vai ter que cobrar ela pra dar dinheiro pra tua filha também, então. Nem é tão diferente, né? Inclusive não é nada diferente do que o João tem, do que o meu enteado tem. Ela precisa trabalhar para que isso aconteça, para que ela dê a parte dela. Se a parte dela for maior que a do pai, ok. Se for menor, enfim. Mas se ela quer algo, ela precisa que venha da parte dela. Então ela tem que trabalhar o que ela precisa trabalhar para dar o padrão que a minha filha tem. Que a minha filha não tem somente a renda do pai. Ela tem a renda do pai e da mãe. Inclusive, falando sobre isso de renda... Rapaz, que bagulho confuso. Aqui em casa sempre ficou muito estipulado que as responsabilidades financeiras que o meu marido tem com o filho do primeiro casamento são 100% dele. Então, ele arca com todas as responsabilidades financeiras do filho do primeiro casamento de acordo com o que ele pode. A gente é casado sim, mas cada um tem o seu dinheiro. Cada um tem a
A gente contribui juntos para as coisas de casa, para as nossas despesas comuns. E o que sobra, o que eu tenho a mais na minha conta, é meu. Eu faço o que eu quiser com esse dinheiro. Exatamente, mas eu acho que a justiça já não permite mais isso. Eu acho que a justiça tá obrigando a madrasta a pagar também pensão pro enteado. Sei lá, proporcionar algo específico para a minha filha, com esse dinheiro a mais que eu tenho, eu vou fazer. E caso a mãe do meu enteado queira fazer o mesmo, então ela precisa trabalhar para que sobre o mesmo na conta dela. Exatamente, aí ó, parabéns, raciocínio lógico. Porque eu somo aqui a mesma coisa com meu marido, a mesma coisa que ele oferece lá para o filho dele, ele oferece aqui para minha filha. E o marido dela, o atual marido dela, se ele quiser bancar alguma coisa pro João, ele banca, né? A mais. Vontade própria, né? Só que aqui a minha filha conta também com a minha renda. O filho é do pai e da mãe. Então as responsabilidades financeiras dele, todas as responsabilidades afetivas, amorosas, enfim, eu contribuo, eu faço a minha parte. Mas as financeiras é do pai e da mãe, uma responsabilidade do pai e da mãe. Aqui eu tenho a minha responsabilidade com as minhas filhas, a que tá na barriga, e aqui eu tenho. E ele tem com as nossas filhas e com o filho dele. Certo? Por fim, eu não me casei com um devedor de pensão. Eu nunca vi o meu marido negar uma bala pro filho dele. Eu nunca vi meu marido negar de buscar, de conviver, nada. Eu casei com um homem honesto, com um homem íntegro, com um homem família. É uma mulher que reconhece e admira o seu marido, né? Reconhece o que ele faz e tem admiração por ele. Isso é muito bonito de ver. É porque ela tá 10 anos com ele, né? A outra ficou jogando lenha na fogueira pra ver se ela separa do cara. Mas se ela tá do lado do cara, ela sabe. Ela sabe quem ele é faz 10 anos, né? Isso aí cheira mal, viu? Quis ter filhos com meu marido justamente por ver o quão bom pai ele é. Conhecer o caráter dele como homem. Eu tenho uma, vou ter mais uma. E se Deus quiser, terei mais filhos com ele. Porque eu admiro muito o pai que ele é. Agora a outra vai rodar a baiana. Coisa que eu me orgulho nessa vida é de ter dado esse pai para as minhas filhas. Por último e não menos importante. Caraca, esse homem deve ser muito feliz de ter uma mulher que admira ele desse jeito, hein? Parabéns, velho. Genitoras, haters e afins recolham provas de que eu adultero prints de internet. Recolham provas de que eu trabalho com propaganda enganosa. Mas isso aí foi tua advogada que falou, né? Recolham provas de que eu engano pessoas, que eu aplico golpes em pessoas. Acho que tua advogada quis livrar você ali, né, processo, e acabou escorregando. Todas as inverdades ditas a meu respeito. Porque a internet não é terra sem lei. E calúnia e difamação é crime. Beijo pra quem assistiu até aqui. E encerramos o assunto. Gente, eu nem sei muito o que dizer sobre esse assunto, até porque, né, eu não quero pôr meu nome na reta. Mas, enfim, vocês perceberam aí tudo que tá acontecendo e tudo mais, né? Eu acho que, se for contar uma história, tem que contar a história inteira, igual essa moça que fez. Ela pegou a história, foi lá, cavucou lá no fundo e contou inteira, né? E antes, né, que algum advogado venha assistir o meu vídeo e tudo mais, né? Senhor, eu queria te mostrar uma coisa aqui. Antes de eu estar mostrando esse vídeo aqui, essa moça, ela postou o vídeo dela. Essa moça postou esse vídeo no TikTok e tem 1 milhão de visualização, tá? 1 milhão. Antes de falar que vai ser o meu que vai viralizar, que as pessoas vão assistir pelo meu. Ela postou e tem 1 milhão de views, tá? Vamos ver o que as pessoas agora têm a dizer sobre isso. A ex do meu marido citou eu no processo porque eu ganhava muito bem. A juíza perguntou se eu tava junto na hora de fazer o filho. Óbvio que não. Então a pensão foi definida somente pelo salário dele. Foi exatamente isso que eu pensei. Eu jamais pagaria pensão para o filho de marido meu. O que eu ganho com o meu trabalho é para as minhas necessidades. Ainda assim, eu acho que não deveria envolver a atual mulher dele. Se a ex do meu marido entrasse com um pedido de pensão, contando com o meu salário, eu não aceitaria. E se teu ex-marido usasse as contas da atual para ocultar a renda dele e não pagar pensão pros filhos de vocês? Se ele tá ocultando, prova que ele tá ocultando, ué. Prova que ele tá jogando o salário dele na conta da mulher dele. Comprova isso. Gente, tem um monte de homem que coloca o que tem no nome da mulher atual. Tem um monte de casos. Não existe isso, pessoal. Se o cara enviar o dinheiro pra conta da mulher dele enquanto tá rodando um processo, ele vai ser pego. Não vai ter jeito. Vai só quebrar sigilo bancário. Vai mostrar que ele enviou tudo pra mulher. E aí vai poder pegar se for casado com união. Acabou, é isso. Tá, mas o dinheiro da madrasta não tem nada a ver, o filho não é dela. Enfim, eu acho que todo mundo pensa igual, né? Eu acho que, poxa, bicho, pega o dinheiro do cara. O que ele puder pagar, ele vai pagar. Ele tem que pagar, senão ele vai preso. Não tem jeito. O filho não é da mulher, ela não tem nada a ver com isso, bicho. Ela não tava na cama ali pra fazer o filho. Acabou. Ela não tem nada a ver com isso. Fim de papo. Beijo. Fui!